Bom, pessoal, vamos passar aqui para uma fase, né? Uma fase mais abstrata ainda da trigonometria, né? Uma fase mais algébrica, né? Mais voltada para o radiano e menos voltada para o grau, né? Então seria, por exemplo, aqui, vou dar o título aqui de redução ao primeiro quadrante. Redução ao primeiro quadrante, o título que eu dei no segundo MS foi esse aqui, ó. Redução ao primeiro quadrante, nova abordagem. Nova abordagem. Então, o que nós vamos fazer nessa nova abordagem? Nós vamos trabalhar um pouco mais a questão dos radianos. Então, o que acontece? Quando você tem aqui, o que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu, desculpa aí, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que, por exemplo, quando a gente tem lá, retomando, tá, gente? A gente tem lá, eu quero saber o cosseno de 225, né? Estou retomando aqui. Então eu vou detectar que o 225 está no terceiro quadrante, vou usar a fórmula do terceiro quadrante, 180 mais alfa é igual a 225, então o alfa vai ser 45, e como eu estou no terceiro quadrante, o meu sinal de cosseno é negativo, então menos raiz de 2 sobre 2, não é isso? Ok. Tá bom, então se eu pensar o seguinte, eu pensar que o meu 225, eu posso pensar então que ele é o meu 180 mais 45. E eu sei que isso aqui dá menos cosseno de 45. Dá para verificar isso? Que o seno de 180 mais 45, perdão, que o cosseno de 180 mais 45 é o menos cosseno de 45? Não foi isso mais ou menos que a gente fez? Mais ou menos não foi isso que a gente fez? Então, a gente pode chegar à conclusão que toda vez que for cosseno que for 180 mais, vai dar negativo. Então a gente pode ir fazendo essas conclusões. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos fazer todos aqui. Deixa eu ver aqui na ordem certinha que eu fiz aqui no caderno, quer ver? Vamos pegar aqui o seno de... Vamos pegar aqui o seno... Ah, tá. Então, vamos lá. Então, vamos supor que eu tenho aqui o seno de 180 menos x, que é a mesma coisa que o seno de π menos x, né? O que vai virar isso? Se eu tiver lá 180 menos x ou π menos x? O que eu sei? Se eu fizer a suposição que o x está no primeiro quadrante, 180 menos x é um ângulo do segundo quadrante. E a gente sabe que no segundo quadrante o seno é igual, então o sinal é positivo. Então isso aqui vai virar seno de x, né? Quem quiser fazer pelo desenho, né? O que vai fazer? Quem gosta de mexer com desenho. Eu estou aqui no x, né? Eu vou 180 e eu volto x. Então eles ficam no mesmo sinal de seno. Então vai dar 180 menos x vai dar seno de x. Ao passo que o cosseno de 180 menos x é o negativo do cosseno de x. Porque eu já virei, para o lado, né? Igual eu estava aqui, ó. Estava aqui, né? Agora eu estou aqui, ó. Ok? Vou pegar na sequência aqui. Seno de 180 mais x, né? 180 mais x, então seno de 180 mais x. Então eu já estou, aqui é π, né? Aqui é π. Eu já estou no terceiro quadrante. Eu já andei 180. E agora eu vou andar mais x. Então já estou no meu terceiro quadrante. Então o meu seno já vai passar a ser negativo. O negativo do seno de x. O seno do x é positivo, então vai dar um número negativo, não é isso? E o cosseno de 180 mais x
também é igual a menos cosseno de x. Quer dizer, eu estou fazendo a redução do primeiro quadrante, eu saio do segundo, vou para o primeiro, eu saio do terceiro, vou para o primeiro, não é isso? Então, estou fazendo a redução ao primeiro quadrante, só que de uma forma mais algébrica, ok? Aqui é o π, não esqueçam. Agora vamos o seno de 360 menos x, que seria o quê? O meu ângulo, por exemplo, 300. O que é o 300? O 300 é 360 menos 60. Né? Então, estou lá no quarto quadrante. Então, eu já estou aqui, ó. Eu já andei 360 e já voltei x, né? Voltei x. Eu vou estar com o mesmo valor de cosseno, mesmo sinal do cosseno e sinal trocado do seno, não é isso? Então, seno menos seno de x e o cosseno, aí o 360, né, pode aparecer também 2π. E o cosseno de 360 ou de 2π menos x vai ser igual a mais cosseno de x, ok? Deixa eu conferir aqui mais um pouquinho as fotos que eu tenho aqui. Ah, tá, é porque eu não falei da tangente, né, gente? Eu não falei da tangente. Então, vamos lá. Segundo quadrante, a tangente é seno sobre cosseno, então ela é negativa. Terceiro quadrante, os dois são negativos, então a tangente fica positiva. Quarto quadrante, um é positivo, outro é negativo, então a tangente fica negativa. Deixa eu conferir isso tudo. Muito bom. Ok, pessoal, só que junto com a redução, a gente também pode ter, né, o arco côngruo, junto com a redução. Aí até coloquei um exemplo aqui, ó. Coloquei um exemplo aqui, que é livro, se você quiser olhar, página 325, número 56. Não, mentira, número 36. Então você tem lá seno de 9π menos x mais seno de 5π menos x, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o 9π, porque o 9π ultrapassa 360. Então, quando ultrapassa 360, a gente tem que mexer com a ideia de arco côngruo. Então, eu vou pegar o 9π, e vou separar de 2 em 2π. Lembra que só vale assim porque o denominador é 1. Se o denominador fosse, por exemplo, 8, eu ia fazer 16π sobre 8, 16π sobre 8, até chegar no que eu quero, né? Por quê? Porque o 16π sobre 8 é a mesma coisa que 2π. E aí, cada vez que eu pego 16π sobre 8, por exemplo, eu estou dando uma volta. Então, aqui eu estou pegando de 2π em 2π, porque o denominador aqui é 1. É sempre dobrar o denominador para você fazer a sua escolha, tá? Aqui ficou um pouco apertado, mas aqui eu tenho isso aqui, ó. Então, aqui, ó, uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, parei no 180. Então, na hora que eu escrever aqui o seno de 9π, vai virar π menos x. O 5π, né? O 5π, o que vai ser? 2π mais 2π mais π. Vai virar π menos x. E isso, desse passo que eu fiz daqui para cá, é um passo de arco côngruo. Eu fiz arco côngruo. Agora, daqui para cá, que eu vou fazer a redução. Beleza? Então, até agora, eu descobri que o 9π vale π e que o 5π vale π.
eu não fiz a redução ainda ao primeiro quadrante. Agora eu vou fazer a redução ao primeiro quadrante. Bom, eu estou no segundo quadrante, porque 180 menos x é segundo quadrante. No segundo quadrante a gente sabe que o seno é positivo, então vai virar seno de x. Mais o seno de x de novo. Pelo mesmo motivo. Então eu vou ter, na simplificação, 2 seno de x. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é cuidado com o que é redução ao primeiro quadrante e o que é simplificação. Fazer um outro exemplo que não está no caderno, tá? Fazer um outro exemplo aqui que não está no caderno, que vai ser, por exemplo, vamos supor que eu queira o seno, vamos supor, quero lá o seno de 12, vamos colocar 13π sobre 6, sei lá, menos cosseno de 4π sobre 3. Pronto. Olha lá, eu quero isso aí, ó. Seno de 12π sobre 6 menos cosseno de 4π sobre 3. Beleza, o que eu vou fazer? Saca só. Primeira coisa, 13π sobre 6, você tem que saber se ele passa ou não passa de 360. Passa. Por quê? Porque o 13π sobre 6, eu agrupar em grupos de 12π sobre 6, para virar 2π, né, que é o 360, sobra π sobre 6. Ou seja, isso aqui, ó, é redução ao primeiro quadrante. Desculpa, isso aqui, daqui para cá, é arco côngruo. Arco côngruo. Agora, 4π sobre 3, né, se você for transformar, vai dar 240. Então, ele não passa ele não passa de 360. Então, aqui já é redução. 4π sobre 3. Aí você pode fazer a redução do jeito que você achar melhor, né? Eu gosto de fazer usando aquelas fórmulas que eu já ensinei lá do começo, né? Só que aí as fórmulas vai ser o seguinte, o seno de π sobre 3 vai continuar, o π sobre... Desculpa, gente, o seno de π sobre 6 é 30 graus, então é meio. Menos. Agora, o cosseno de 4π sobre 3, aí o 4π sobre 3, se você quiser passar esses 240 para graus, ou então você pode fazer assim, ó, 180, 4π sobre 3, né? Então, ele é 240, então ele está no terceiro quadrante. Então, 180 mais x é igual a 4π sobre 3. Tá vendo que é um pouquinho diferente desse aqui? Porque aqui eu não tenho que simplificar, aqui eu tenho que resolver, tá vendo? Esse aqui eu vou simplificar, colocar tudo em função de x. Aqui eu vou fazer de fato a redução, aqui também eu estou fazendo a redução, mas eu estou reduzindo para x. Aqui eu vou reduzir para um valor, entendeu? Igual a 4π sobre 3. É como se esse cara aqui, ó, né? Vamos entender essa diferença, né? É como se esse cara aqui já fosse o π somado do x, né? Aí nós vamos descobrir quem é esse x, né? Então a gente sabe que realmente isso aqui vai virar o negativo do cosseno, né? Por causa que está no terceiro quadrante, mas a gente não quer só colocar menos cosseno de x, né? A gente não quer fazer isso. Por quê? Porque a gente sabe o valor desse x, né? Então o que a gente vai fazer é descobrir quem é esse valor desse x, porque a gente consegue descobrir. Como que a gente vai descobrir? Resolvendo isso aqui, ó. O π mais x é igual a 4π sobre 3, né? Então a resposta vai ser em função desse x, mas é um x conhecido, entenderam? A diferença desse aqui para esse é um x conhecido, aqui é um x desconhecido. É o mesmo exercício, né? Porém, aqui eu não conheço esse x, aqui eu conheço esse x, que quer dizer, eu vou conhecer ele agora, quando eu fizer o quê? 4π sobre 3 menos π. Então, na hora que eu tirar esse mínimo aí, eu vou ter π sobre 3. Então, o meu x é π sobre 3. Só que o cosseno no terceiro quadrante é negativo. Então, aqui eu vou colocar
menos, aí eu já posso colocar menos cosseno de π sobre 3, caso você queira fazer uma associação com o exercício de cima. Se você não quiser fazer associação, opa, sumiu aqui. Se você não quiser fazer associação com o exercício de cima, sabe o que você faz? Você já ataca aqui direto, você já sabe que o cosseno de 60 graus é meio, só que vai dar negativo, então é menos meio. Então você vai ter meio mais meio, que é 1. Então a gente tem que saber bem diferenciar esse tipo de exercício, ok? Então, deixa eu conferir isso aqui. π sobre 6 é 30, 390, sobrou 30, seno meio. Aqui é 240 mesmo, 720 dividido por 3, 240, cosseno de 240 é o mesmo do 60, só que com sinal trocado, menos meio, então tá certíssimo. Beleza, vamos que vamos. Agora vamos continuar essa nova abordagem, né? Nós vamos continuar essa nova abordagem, só que nós vamos falar aqui de ângulos negativos. Ângulos negativos. Como é que a gente trata ângulo negativo? Ângulo negativo, né, galera? É sentido horário, né? Então, por exemplo, qualquer coisa, ângulo negativo, sentido horário. Qualquer coisa, só considerar que o x é um ângulo do primeiro quadrante. Então, por exemplo, você tem aqui seno de menos x. Eu já decorei que seno de menos x é menos seno de x. Menos seno de x. E que cosseno de menos x é cosseno de x. Isso aí eu já decorei. Aí você fala assim, mas eu não decorei isso não. Então você vai fazer isso aqui, aí você vai colocar o menos x aqui. Aqui está o menos x. Esse é o ângulo de menos x. Se esse é o ângulo de menos x, o x está para cima. Tá certo? Então, o menos x, ele está no quarto quadrante do sentido anti-horário, saca? Então, o menos x tem o seno negativo. E o cosseno, como é quarto quadrante, o cosseno dele é positivo, ok? Se você não quiser gravar isso, você tem essa possibilidade de analisar o ciclo trigonométrico, ok? Na sequência aqui do caderno, está aparecendo aqui estudo da tangente. Eu tenho para mim, na minha cabeça, que eu já falei da tangente, o que ela é, né? Estudo da tangente. Eu não sei o que veio parar aqui, se eu expliquei 2 vezes. Eu não sei, mas eu sei que aqui tem o estudo da tangente. A tangente eu vou colocar aqui um ângulo alfa. Aqui eu vou traçar a reta tangente, vou dar sequência nesse traço. Esse encontro aqui, esse tamanho aqui vai ser a tangente do ângulo alfa. Isso aqui é a tangente, tá bom? E aí a tangente tem os seus sinais, né? De acordo com o quadrante, né? Aqui a tangente é mais, aqui a tangente é menos, aqui a tangente é mais e aqui a tangente é menos, ok? Continuando aqui, os ângulos complementares, né? A gente já falou dele, mas dentro dessa nova abordagem, né? A gente dá ângulos complementares aqui. O que a gente aprendeu? Que o seno de um é o cosseno do outro. Ou seja, o seno de π sobre 2 menos x é o cosseno de x. Então, cuidado quando for π sobre 2, né? E o cosseno de π sobre 2 menos x vai ser o seno de x, né? E aí você tem que olhar, se não for menos x, porque se for menos x, você vai estar dentro do primeiro quadrante. Mas se você começar a colocar mais x, 270 mais x e tal, aí você aponta o ângulo do primeiro quadrante, mas olha o sinal do quadrante que você está, ok? E para fechar, gente, para fechar esse vídeo, as relações trigonométricas, né? As relações trigonométricas. Aí eu não sei se vocês concordam, mas para mim, na minha opinião, essa é a parte mais fácil
porque é uso de fórmula, né? Ixi, saiu de tudo aqui, peraí. Criar nota, oba, voltou. É uso direto aí das fórmulas, né? Então eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas relações trigonométricas eu acho uma coisa mais tranquila assim de entender. Mas enfim, vamos lá. A primeira relação trigonométrica que a gente chama de relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado, essa é a primeira. Seno ao quadrado de x, cuidado com esse quadrado significa que o seno todo está elevado ao quadrado, mas você não pode, se você for colocar esse quadrado lá de fora, tem que pôr parênteses, porque se você não põe parênteses, você está indicando que só o x está elevado ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Essa é a primeira relação trigonométrica. A segunda é a da tangente, que também já é bem conhecida. Tangente de x é igual a seno de x, sobre cosseno de x. A terceira é a cotangente, que é o inverso da tangente, cosseno de x sobre seno de x. A quarta é a secante, que é o inverso do cosseno. E a quinta é a cossecante, que é o inverso do seno. E eu ainda apresentei mais duas. Eu fiz exemplo? Fiz. Tá, mas eu ainda apresentei a 6 e a 7. A 6 eu tenho seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se eu dividir tudo pelo seno ao quadrado, eu vou ter um 1 mais cosseno sobre seno, é cotangente. Só que como está ao quadrado, cotangente ao quadrado é igual a 1 sobre cosseno, é cossecante, só que está ao quadrado. Né? Isso se eu dividir tudo pelo seno. Agora, se eu dividir tudo, então essa é a fórmula, tá, gente? Essa é a relação trigonométrica. Se eu dividir tudo pelo cosseno, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se eu dividir tudo pelo cosseno, eu vou ter que tangente ao quadrado mais 1, ou 1 mais tangente ao quadrado, não faz diferença, é igual a secante ao quadrado, que seria a nossa sétima relação trigonométrica, ok? Aí eu coloco aqui um exemplo, né, do uso dessa relação trigonométrica, né? Nas aulas a gente fez vários outros exemplos, né? O Cleuber fez, eu também fiz, nas aulas aí remotas, exemplos diversos, né? Eu estou gravando aqui para vocês esse vídeo, hoje é dia 12/5, nós tivemos uma aula hoje mais cedo, onde eu apresentei para vocês o uso das relações trigonométricas, né? Com abordagens diferentes, ou você usa para resolver, chegar num valor, ou para fazer uma simplificação, né? E aí o exemplo que eu dei aqui é o exemplo para chegar num valor. O exemplo que eu dei aqui na aula, eu dei assim, ó, se seno de x é igual a 3/5 e π sobre 2 menor que x menor que π, ou seja, isso aqui, ó, segundo quadrante, determine cotangente de x. Então vamos lá, eu dei o seno e estou pedindo o cotangente, né? Então vou pôr de vermelho aqui a resolução. Se eu estou pedindo a cotangente é o que é? É cosseno sobre seno. Então, se eu estou pedindo a cotangente, eu preciso do cosseno, porque o seno eu já tenho. Então,
se eu preciso do cosseno, eu vou usar a relação trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Seno é 3/5, então 3/5 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então 9 sobre 25 mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9 sobre 25. Tiro o mínimo aqui só da esquerda. Cosseno ao quadrado de x é igual a 16 sobre 25. Então, cosseno de x é igual a mais ou menos 4/5, que é a raiz quadrada. Só que o x está no segundo quadrante, onde o cosseno é negativo. Então, eu vou aproveitar só o negativo, que o cosseno é negativo. E aí ele quer saber a cotangente. Então, ele quer saber a cotangente de x. O que vai ser a cotangente? O cosseno dividido pelo seno. Então, eu vou ter, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O que vai dar? Menos 4/3. Essa é a solução, né? E aí, como eu disse a vocês, a gente pode também ter uma expressão com seno, cosseno, secante, cotangente e trocando as fórmulas e simplificando, né?